Olá, boa noite. Hoje iniciamos a nossa quarta live para falar sobre aromaterapia e hoje nós vamos falar de aromaterapia para gestantes. Vou aguardar vocês entrarem para a gente poder iniciar. Boa noite, Stephanie, Renata, Lia, Luíse, boa noite, Vilma, Ana Lúcia. Hoje nós vamos falar de aromaterapia na gestação, para a hora do parto. Boa noite, Mona Lisa, Silvia, como que vocês estão? Ouvindo bem? Só para saber se está tudo certo aí do outro lado. Samara, Rosimeire, Renata, boa noite, boa noite. Então tá, né? Tudo certinho. Então hoje a gente vai falar especialmente para gestantes como auxiliar nos sintomas, nos desconfortos, na hora do parto. Será que a aromaterapia ela pode auxiliar na gestação, nos desconfortos? Então, o primeiro tema que a gente tem que pensar, que aparece já nas primeiras semanas da gestação, é a ansiedade, que vai perdurar ali por toda a gestação. Então a gente pode começar a nossa live falando sobre ansiedade na gestação, quais são os óleos essenciais indicados. A gente entende, já começar a pensar também que dentro da aromaterapia há óleos essenciais que não são indicados para gestantes, que vão trazer um efeito adverso que pode prejudicar o feto. E a gente vai falar também sobre a questão de cuidados, que óleos essenciais eu devo evitar na gestação para ter um bom uso da aromaterapia de uma forma segura. Boa noite, Vilma, que é de Recife. Que legal, bacana. Obrigada. Então, falando sobre ansiedade, que já começa ali nas primeiras semanas, eu vou pensar como um grande aliado, assim, dentro da aromaterapia, que é seguro, que é tranquilo e que é muito efetivo, é o óleo essencial de bergamota. Na verdade, eu recomendaria o óleo essencial de bergamota junto com o óleo essencial de olíbano ou de cedro atlas. Então, seria uma dupla para usar no difusor pessoal, que a gente coloca uma gotinha de cada. Porque os dois? Porque tanto a bergamota junto com o olíbano ou com cedro atlas vai trazer bastante segurança, força e estruturação para que a gente possa lidar, vamos dizer assim, com todas as modificações que acontecem nesse período, para que possa lidar com as oscilações de humor. Então, vai trazer bastante estabilidade do início ao fim da gestação e até mesmo após, no período pós-parto. Então, bergamota com olíbano seria a dupla mais interessante, mas pode ser bergamota com cedro atlas. Além de auxiliar na ansiedade, não só de gestação, mas na ansiedade, são óleos essenciais que vão contribuir na imunidade, então que é bem importante no período gestacional. Então, bergamota vai, vamos dizer assim, ser 2 em 1 aqui, vai auxiliar na imunidade e na redução de ansiedade para gerenciar melhor tantas mudanças e oscilações que acontecem nesse período. Então, primeiro tema, ansiedade, respondido seria por inalação, a melhor forma de utilizar. Um outro tema que colocaram bastante nos comentários, no Stories, foi insônia. Então, para insônia, a gente pode pensar no aromatizador de ambientes e não no difusor pessoal. Então, no aromatizador de ambiente, você vai colocar de 3 a 5 gotas do óleo essencial, 3 a 5 gotas, acrescenta a água e vai aromatizar ali o quarto para poder sentir o benefício do óleo essencial. Qual óleo que seria interessante? Lavanda, pode entrar aqui também o olíbano. Além de lavanda, olíbano, a gente tem o óleo essencial de camomila romana. Todos eles são seguros para as gestantes. Então, insônia, aromatização ambiental, nós temos 3 opções, da lavanda, olíbano e camomila romana. Outro tema que apareceu foi enjoos. Para aliviar, suavizar os enjoos, a gente vai pensar em 2 óleos essenciais. O limão Tahiti ou siciliano, mas eu vou considerar como um só limão, e o óleo essencial de cardamomo. Ambos são seguros e são interessantes para gestantes. E aí, como que a gente vai utilizar para suavizar o enjoo? Por inalação. Pode ser no difusor pessoal, pode ser numa buchinha de algodão e ficar sentindo o aroma por alguns minutos, 3, 5 minutos, não tem nenhum problema. A Luísa está perguntando aqui se laranja doce poderia ser útil para insônia na questão da gestação. Pode ser utilizado, Luísa, mas ele não vai ser o mais efetivo. Aqui eu sempre vou dar dicas daqueles óleos que são mais fortes, mais intensos para trazer o resultado.
e que são seguros. Então, claro que existem outras possibilidades. Laranja doce seria possível, mas não é todo caso de insônia que será interessante utilizar. Ó, a Favaton que entrou aqui, especializada em gestantes, maravilhosa, que dá curso de aromaterapia para gestação. Então, ó, Ana Júlia, de vez em quando faz algum comentário aí, dá a tua sugestão do uso, que como tu é especialista, tem muito a contribuir aqui, né? Que mais? Enjoo foi, sensibilidade, choro, mudanças de humor também apareceu bastante como sugestão. O que eu posso usar para mudanças de humor, para oscilação, para aquela vontade de chorar, sensibilidade? A bergamota vai entrar aqui de novo. E se você já começar no início da gestação usando bergamota, com certeza as oscilações de humor vão ser bem pequenininhas. A questão do choro, da vulnerabilidade vai ser muito pequena ou talvez nem vai existir aí durante o período gestacional. Então, bergamota seria o mais indicado, mas existem outros. Você pode utilizar também bergamota com óleo essencial de ylang-ylang, bergamota com óleo essencial de rosas, seriam interessantes, tá? Mas só a bergamota já seria ok. Um outro tema que pediram bastante é como evitar estrias durante a gestação, né, e pós também, que acaba aparecendo às vezes no período da amamentação. Então, para estrias, a gente tem que pensar numa composição que seja bem umectante para a pele, que mantenha a pele, vamos dizer assim, hidratada, né? E aí eu vou pensar em óleos vegetais que são ricos em sua composição em ácido graxo oleico, que é aquele óleo que vai ficar mais tempo na nossa pele, para evitar as estrias, porque se for um óleo vegetal de rápida absorção, bom, aí logo já vai ter absorvido e não vai trazer um benefício tão interessante. Então, a gente pensando nisso, pode fazer uma combinação. Eu gostaria de indicar uma dupla que ficaria bem interessante, bem umectante, bem legal para a pele mesmo, que é a mistura de manteiga de karité com óleo vegetal de andiroba. Então, não só o óleo vegetal, mas colocar a manteiga também. Você mistura, por exemplo, uma colher de sopa de manteiga de karité com uma colher de sopa de óleo vegetal de andiroba, mistura bem e aí aplica na pele. Você vai perceber que a manteiga ela vai deixar mais tempo aquele aspecto de gordura, de oleosidade na pele, mas isso é bem importante para evitar as estrias. E é legal usar 2 vezes ao dia. Então, chegou o início do segundo trimestre, começa a usar 2 vezes ao dia até o final. Depois, pós-parto, também utiliza ali, pelo menos no primeiro mês pós-parto, para evitar as estrias, barriga, seio, pernas e assim por diante. Você pode adicionar um óleo essencial, mas não é obrigatório. Com a combinação de manteiga de karité e óleo vegetal de andiroba, você já tem 2 grandes ingredientes, 2 grandes alternativas naturais para reduzir as estrias. Então, já seria o suficiente, mas você pode deixar ainda mais turbinado a formulação acrescentando o óleo essencial de patchouli. Então, patchouli é um regenerador bem profundo, bem interessante, é seguro para gestantes, é mais profundo, vamos dizer assim, na cicatrização que a lavanda. Então, Daiana, eu posso usar lavanda para estrias? Pode, mas não é para todo mundo que lavanda vai funcionar. Já o patchouli, ele é um regenerador bem profundo, bem interessante e seguro. Acho mais interessante para ser utilizado nesse momento. Tá? O óleo vegetal de andiroba, eu gosto bastante dele. Eu poderia pensar também no óleo de rosa mosqueta, mas eu gosto do andiroba por ele ser brasileiro, por ele ter uma grande proporção de ácido graxo oleico, que traz umectação. Ele também tem ácido graxo palmítico, que ajuda na regeneração da pele, então ajuda na elasticidade, que é bem interessante para esse momento. Então, por isso, só para vocês entenderem por que andiroba, né? Existem vários óleos vegetais, mas eu estou pensando aqui pela composição, pela grande quantidade de oleico e também pela grande quantidade de ácido graxo palmítico, então ele teria estrutura para ser interessante. Eu posso usar semente de uva? Posso usar rosa mosqueta, que mais? Açaí, buriti, outros óleos vegetais, mas cada um tem sua característica. Eu preciso avaliar qual que é a minha pele, qual que é a minha necessidade, então, para escolher o óleo vegetal para evitar as estrias, tá? Sim, a live de hoje ficará salva, eu vou depois publicar lá no IGTV, tá, Silva? Leide tá colocando açaí também como opção, verdade. Vamos lá, então. Então, foi estria, que foi um tema bem solicitado. Eu posso acrescentar o patchouli, que eu havia comentado. Uma outra opção seria o óleo essencial de sândalo,
poderia usar um desses. Ah, eu não gosto muito de cheiros amadeirados, teria uma opção, poderia colocar o patchouli junto com o óleo essencial de lavanda. E aí a gente entra numa questão, eu acabei de falar sobre usar no corpo e ninguém perguntou dosagem, não sei se é porque tá todo mundo já bem informado com a nossa primeira live, que está disponível no YouTube, falando sobre dosagens e diluições, mas vou trazer essa informação agora, recapitular, porque eu acho importante para quem não assistiu a primeira live, porque dosagens, diluições são muito importantes a gente considerar em caso de gestação. Então, não é qualquer dosagem que eu possa usar com uma gestante. Eu vou trabalhar com 1% de concentração para aplicações corporais. O que isso significa na prática? Que quando eu vou usar um óleo essencial para retenção de líquidos, dor lombar, estrias, o que for, eu sempre vou usar 2 gotas de óleo essencial para 10 gramas de creme, ou 10 ml de óleo vegetal. Então, 2 gotas para 10. Se você vai usar 100 ml de óleo vegetal, então você tem 20 gotas para utilizar ali, se for um óleo seguro, claro, né? Então, essa é a dosagem que a gente vai trabalhar com as gestantes, não mais que isso, não mais que 1%. Então, respeitar a dosagem é bem fundamental, né? Que mais que solicitaram aqui? Deixa eu ver, redução de ansiedade foi Baby Blues. Para auxiliar naquela fase teve a criança, né? Teve o neném, agora tá sentindo uma queda, a mobilização hormonal, tá sentindo uma queda, um desânimo, uma melancolia, uma tristeza, uma sensação de vazio. Para se manter estável ali naquele primeiro mês, que pode perdurar um pouco mais, você pode pensar no óleo essencial de novo, de bergamota e olíbano, bergamota e cedro atlas. Então veja que aquela primeira dupla que eu tô passando aqui para vocês na live, que era bergamota e cedro, bergamota e olíbano, é muito interessante para usar em todo o período da gestação, como também após a gestação, para evitar qualquer oscilação de humor, alguma alteração brusca de humor que afeta drasticamente a mamãe, né? Outra questão também é a depressão pós-parto. Para depressão pós-parto, eu não vou pensar nos mesmos óleos essenciais, aí eu já vou pensar em algo mais forte, vamos dizer assim, para trazer um grande resgate, conexão com a amorosidade, porque aí eu já vou ter dentro da psicossomática uma análise maior da relação com o materno, com o seu materno, né, com a sua mãe, e aí ressignificar todas essas crenças e memórias, que agora é o momento de ser mãe. Então, para casos de depressão pós-parto, nós vamos pensar também nos óleos essenciais por inalação, no difusor pessoal, e aí como indicações seriam interessantes o óleo essencial de rosas, o óleo essencial de ylang-ylang, e eu posso combinar com a bergamota aqui, então ela entra, mas ela vai entrar como complementar e não como óleo essencial principal, ela vai servir para trazer uma estabilidade, mas quem vai trabalhar profundo na depressão pós-parto vai ser o óleo essencial de rosas, ou então ylang-ylang, jasmim. Então a gente teria os óleos essenciais da amorosidade para utilizar nesse momento, para trazer bastante preenchimento, nutrição, e conseguir superar esse momento da depressão pós-parto. E aí vai utilizar por 30, 60, 90, 120 dias, vai depender muito do caso, aí é importante buscar a ajuda de um profissional, de um aromaterapeuta, ter um acompanhamento para que possa fazer um trabalho profundo, seguro, tranquilo. Então, a aromaterapia pode contribuir muito na depressão pós-parto, mas aqui são dicas, mas sempre lembre da importância de buscar um aromaterapeuta para que o trabalho seja realmente bem profundo, tá? E aí, por inalação. Então, depressão pós-parto foi. Outro tema foi a dor lombar. E aí vocês já devem estar cansados de me ouvir desse óleo essencial, falando dele, que é a camomila romana, porque eu falei muito de camomila romana na live de dores. Se você não assistiu, confere que está disponível no YouTube, onde eu falo de dores lombares, dor nos ombros, dor de cabeça, entre outros, cólica menstrual. E aqui eu vou pensar na camomila romana. Sim, a camomila é um óleo essencial seguro para ajudar aliviar as dores lombares que vão estar acompanhando as gestantes ali no finalzinho, né, no segundo trimestre, terceiro. Então, camomila romana pode ser utilizada. E qual a dosagem desse óleo essencial? 1%. Então, eu vou usar 2 gotas de camomila para 10 gramas de creme. Daiana, eu posso utilizar o óleo essencial de lavanda para aliviar a dor? Pode, mas se for uma dor muito intensa, não vai ser o suficiente, tá? Então, eu já tô indicando algo que eu sei que vai contribuir, a camomila romana, tá?
Hora do parto, por falar em dor, desconforto, vamos falar de um tema muito importante. Esse, na verdade, foi o tema mais solicitado, mas eu deixei para agora porque linkava com dor, né? Hora do parto. Quais são os óleos essenciais que podem favorecer a hora do parto, contribuir na redução da dor, contribuir na dilatação? Eu vou passar uma sinergia de óleos essenciais que é interessante, que eu utilizo, que eu indico para gestantes, para ser utilizado somente na hora do parto, né? Então, assim, você pode utilizar o óleo essencial de Salves Clareia, combinado com a manjerona, sálvia, manjerona, e se você tiver em casa, use jasmim também, que ele potencializa bastante a formulação. Sei que ele é um óleo um pouquinho mais caro, mas se você tiver, vale a pena para esse momento da vida, né? Então, a gente vai fazer uma concentração aqui nessa situação, é diferente do que eu sempre passo para vocês. Aqui a gente vai utilizar 2% de concentração no total. Então, por exemplo, vou utilizar 30 gramas de creme é o suficiente. Para 30 gramas de creme, eu vou trabalhar com 12 gotas de óleo essencial. 12 gotas de óleo essencial para 30 gramas de creme ou 30 ml de óleo vegetal. Como que eu vou distribuir essas 12 gotas? Eu posso colocar 6 gotas de Salves Clareia, colocar uma quantidade maior de Salves Clareia, colocar 4 gotas do óleo essencial de manjerona e coloca 2 gotas de Lang Lang, porque ele é um pouco irritante à pele. Então, ele é o óleo que a gente utiliza menos, mas ele tem uma intensidade, uma força bem grande para poder contribuir. Então, nós vamos fechar essas 12 gotas, 6 de sálvia, 4 de manjerona e 2 de jasmim. Mistura. E como que eu vou aplicar? Você vai aplicar na região do ventre, toda a região do ventre, tanto pode ser atrás também na região da lombar, mas é importante fazer a aplicação na forma de massagem com fricção. Então, vai friccionando para aumentar a taxa de absorção e também aplica na sola dos pés através de massagem, tá? Então, começou as primeiras contrações, já é o dia, hoje é o dia do parto, então o que acontece? Já começou as primeiras contrações, já vai se preparando com esse creme, já vai se preparando com essa sinergia, aplica na região do ventre, aplica na sola dos pés. Então, você pode usar mais de uma vez ao longo do período, né? Pode usar bem no iniciozinho, começou a aumentar, aumentou a dilatação, pode aplicar mais de uma vez para potencializar. Então, para 2, 3 horas de intervalo é o suficiente. Pode aplicar uma vez, que 3 horas novamente, e se necessário, mais 3 horas, né? Para todo o processo do parto. Então, você pode usar mais de uma vez essa sinergia, tranquilo, e ela vai contribuir tanto para aliviar a dor, quanto para auxiliar na dilatação. Aí depois as gestantes que estão assistindo comentem como foi, como que aliviou, como foi incrível, porque é o tipo de receita que a gente precisa ter anotado na nossa vida, né? Registrado, porque é importante. Bom, que mais que eu ia trazer? Hora do parto trouxe... um comentário que eu queria trazer, além dessa sinergia em relação à hora do parto, já foram feitas algumas pesquisas científicas, análises de a utilização de óleos essenciais para a hora do parto, e já foi visto que utilizar o óleo essencial de laranja doce, por exemplo, na aromatização ambiental do local, ajuda na redução de ansiedade da gestante. Então, isso contribui, de certa forma, também na questão da dor, da tensão toda da musculatura. Então, laranja doce é uma alternativa para redução de ansiedade já comprovada. O óleo essencial de lavanda também foi testado na hora do parto com as gestantes e foi visto que a inalação da lavanda no ambiente diminuiu as dores, os desconfortos. Então, se você está ali na hora do parto, já está com a sua sinergia, mas quer colocar no aromatizador de ambientes uma laranja doce com uma lavanda, pode. Tem problema acrescentar na forma... já estou usando um creme, posso usar aromatização ambiental? Pode, não tem problema algum. Então, você vai potencializar ainda mais, tornar o ambiente mais agradável, gostoso, tranquilo. Então, só tem a somar para o momento da gestação, tá? Um tema que não me pediram anteriormente, mas eu tô vendo aqui vocês colocarem, então eu vou responder, é inchaço e retenção de líquidos. Eu até pensei, nossa, ninguém tá pedindo para inchaço e retenção, ninguém se interessa por esse tema, mas agora eu vi vocês colocando, então vou contribuir com essa sugestão. Para retenção de líquidos, inchaço, a gente vai pensar sempre nos óleos essenciais cítricos, tá? Então, óleos essenciais cítricos como laranja doce, pode ser a bergamota aqui de novo? Pode, mas pela primeira vez eu vou dizer que bergamota não seria mais indicada. Por quê?
Porque dentre os óleos cítricos, o bergamota é o que tem menos limoneno, que é o componente que vai ajudar na retenção de líquidos. Então, uma laranja doce para retenção de líquidos seria mais eficiente que o óleo essencial de bergamota. Então, laranja doce mais interessante, o óleo de limão, laranja amarga, grapefruit, claro que eu vou só cuidar da questão da exposição ao sol. Se eu escolher usar laranja amarga, grapefruit, que mais? Limão, eu vou evitar a exposição ao sol porque eu sei que eles são óleos essenciais fotossensibilizantes. Se eu escolher a laranja doce, o óleo de bergamota, LFC, aí eu não tenho problema com fotossensibilização, então posso utilizar. A dosagem vai ser de 1%, então eu vou usar 2 gotas do óleo cítrico junto em 10 gramas de creme ou 10 ml de óleo vegetal, tá? Então, 2 gotinhas é o suficiente. A Ateliê da Cura tá colocando tangerina. Sim, a tangerina também pode ser uma opção. Tangerina não é fotossensibilizante, então eu posso usar esse óleo essencial também no creme. Daí, Ana, eu posso combinar tangerina com laranja doce, usar uma gotinha de laranja, uma de tangerina? Pode, mantendo 1%, não tem problema algum, tá? Então, respondido perguntas aqui neste momento. Deixa eu ver aqui, a Kátia tá colocando. E quando a grávida cria estrias, minha irmã tem a pele bem negra e as estrias estão pretas e alguma parte do corpo também. Kátia, depois tu assiste a gravação da live, porque eu passei como sugestão para evitar as estrias. Claro que o que já está aparecendo de estrias, aí tu vai tentar suavizar, mas não na gestação. Tu vai esperar passar o período da gestação. Aí na lactação você vai trabalhar a regeneração dessas estrias que já apareceram, tá? Então, para evitar estrias, depois tu assiste a gravação, mas para amenizar a estria que já apareceu ali, tu vai usar, claro que na lactação, não na gestação, você vai misturar um creme, no creme ou no óleo vegetal, o óleo essencial de palma rosa, pinho siberiano. Então, palma rosa, pinho siberiano, pode adicionar o óleo resina de copaíba também. E se você já não está mais lactante, por exemplo, eu tenho estrias já não tô mais amamentando, já faz um tempinho, aí eu quero amenizar as estrias, ou até mesmo mancha de melasma, aí eu posso adicionar na fórmula que eu acabei de passar o óleo de semente de cenoura, porque ele é muito indicado para suavizar manchas, ele melhora a aparência da pele de forma bem significativa, mas o óleo da semente da cenoura não é indicado para gestantes e nem para lactantes, então eu tenho que esperar finalizar a lactação, tá? Então, vou trazer aqui novamente, porque os óleos essenciais que suavizam estrias, as manchas das estrias, também suavizam melasma, tá? Então, vamos anotar melasma e estrias para poder auxiliar 2 em 1 aí. Vou usar o óleo essencial de pinho siberiano, palma rosa, óleo resina de copaíba, e se eu não sou gestante e não sou lactante, posso adicionar o óleo de semente de cenoura. E qual vai ser a dosagem que eu vou usar? Vai ser no máximo de 1%. Para o rosto, é melhor fazer com 0,5, ou seja, para cada 10 gramas, uma gotinha só. Se é para o corpo, aí eu posso usar, então, 2 gotas sem problema algum, tá? Então, melasma, a marca da estria já foi. Deixa eu ver se eu tô pulando algum tema. Acho que não, foram todos, né? Foi. Agora óleos essenciais que a gente não deve utilizar na gestação. Óleos essenciais que nós não devemos utilizar na gestação. Acho que é mais fácil a gente falar o que não deve usar do que todos que podem, porque são vários os óleos essenciais que a gente pode usar e eu posso esquecer de algum aqui, porque são lá mais de 20, 30 óleos essenciais. Então tem uma possibilidade bem grande, alternativas bem interessantes. Eu vou evitar, dentro dos meus tratamentos naturais, óleos essenciais que tenha na sua concentração, na sua composição química, fenóis. Por que eu vou evitar um óleo essencial que tenha fenol? Porque eles são irritantes, são componentes que são irritantes à pele. Então, por exemplo, o óleo essencial de cravo na gestação não é recomendado, porque ele é irritante à pele, e também nem na hora do parto. Eu já vi recomendações na internet, às vezes, de óleo essencial de cravo para a hora do parto, por ele ser anestésico. Mas aí a gente vai entrar num porém, numa questão muito importante, que a gente viu lá na primeira live. Quando eu tenho uma visão única
do benefício do óleo essencial, eu posso entrar numa zona de risco e erro muito grande. O óleo essencial de cravo, por exemplo, ele é bem analgésico e anestésico, é verdade, mas ele também é anticoagulante. E nós não vamos utilizar um anticoagulante na hora do parto, porque isso pode provocar uma hemorragia. Então, o óleo essencial de cravo não é somente analgésico e anestésico, ele também é anticoagulante. Eu preciso olhar para toda a complexidade do óleo essencial, para todas as atuações que ele tem, que ele oferece, para então definir se ele vai ser indicado ou não para a hora do parto ou durante a gestação. Então, cravo eu não uso nem na gestação, nem na hora do parto. Mesmo ele sendo anticoagulante, se a gestante precisasse de um anticoagulante natural, mesmo assim eu não usaria cravo, porque ele é irritante à pele. Além disso, cravo no vibracional trabalha a liberação de traumas muito antigos. Então, vamos imaginar que eu tô atendendo uma paciente que é gestante, eu não sei muito a história de vida dela, vou lá, recomendo o cravo, e ela sofreu algum abuso, alguma grande rejeição. Eu não vou usar um óleo de resgate de memória tão profundo assim, que é interessante nas terapias, mas não nesse momento, eu não preciso destravar uma memória dolorosa, sendo que já é um momento de muitas oscilações, de muita sensibilidade, de muita vulnerabilidade, onde tudo é muito novo, né? Então, o cravo eu não uso pelo aspecto vibracional, não uso pelo aspecto emocional, não uso por ele ser anticoagulante nem na hora do parto e nem na gestação. Então, cravo contraindicado. Outro óleo essencial que eu não recomendo é o óleo de canela. Ele não tem fenol, ele tem cinnamaldeído, mas é um componente que também é bem irritante, então nós não vamos usar, porque ele é bem sensibilizante à pele, e tem aí a possibilidade de ele ser abortivo, né? Então, durante a gestação, não. Outros componentes químicos que a gente evita utilizar durante a gestação são as cetonas. Então, eu vou evitar óleos essenciais como o alecrim, que tem cetona, cânfora. Eu vou evitar o hortelã-pimenta. Eu vou evitar o óleo essencial de mirra, o absoluto de jasmim durante a gestação, tá? Não tô falando da hora do parto. E aí, por que eu vou evitar óleos essenciais que possuem na sua composição cetonas? Porque as cetonas já foram vistas, algumas delas pelo menos, que elas são capazes de ultrapassar a placenta. Na verdade, grande parte das cetonas já estudadas foram capazes, mostraram que são estimulantes do sistema nervoso central, epileptogênicas. Então, se é um estimulante do sistema nervoso central, epileptogênica, será que eu vou usar um óleo desse com uma gestante? Não é o mais indicado, né? No caso da cânfora, pode aumentar a pressão arterial da gestante, que eu também não quero que isso aconteça com ela. E a cânfora já foi demonstrada dentro aí do grupo das cetonas que é capaz de ultrapassar a placenta. O que isso significa na prática, Daiana? A gente ainda não sabe se traz alguma alteração para o feto, se vai afetar no desenvolvimento do bebê, não se sabe, mas por saber que ultrapassa a placenta, a gente já fica com o sinal de alerta, né? E evita usar um óleo que tenha acetona para evitar qualquer desconforto, qualquer problema lá na frente. Então, falta ainda muito estudo, desenvolver, mas por segurança, por cautela, nós não vamos usar óleos essenciais com cânfora, com cetonas, com fenóis, com aldeído, no caso do cinnamaldeído, que é da canela. Outros aldeídos são irritantes também, que a gente encontra no lemongrass, no Litsea cubeba, mas são possíveis tanto o capim-limão quanto a Litsea, a gente pode usar na gestação. Só que eu tenho que usar uma dosagem baixa, eu tenho que usar 0,5%, ou seja, uma gota para 10 gramas de creme. Não ultrapassar essa dosagem para não ter nenhuma sensibilidade na pele, porque o que a gente precisa causar uma alergia numa gestante? Não precisa, né? Uma irritação. Depois tem que achar outros recursos para resolver um problema que foi criado desnecessariamente. Então, Litsea, capim-limão podem ser utilizados para acalmar a ansiedade, agitação, pode. Se for aplicar no corpo, use uma dosagem de 0,5 para evitar problemas, tá certo? Então, se eu pensar nesses óleos essenciais, bom, ufa, eu já grande parte das contraindicações eu já tenho em mente. Alguns óleos não tem componente químico que justifique a sugestão que eu vou dar aqui de evitar, mas por serem óleos que eu já usei com muitas gestantes para a hora do parto e que funcionou tanto para induzir não induzir, né, para aumentar a dilatação, para diminuir o desconforto, ou seja, para favorecer a hora do parto, eu não utilizo na gestação. Então, de novo,
por ter experiência de ver que esses óleos essenciais que eu vou passar agora auxiliaram na hora do parto, mesmo não havendo uma composição que justifique, eu não uso na gestação. Quais são eles? Cipreste, manjerona, a salvia eu já passei, salvia eu falei, na verdade, que é indicado para a hora do parto, mas não falei que ela era contraindicada na gestação. Então, salvia eu também não indico para gestação, como óleo essencial de angélica. Então, angélica, sálvia, jasmim já falei, cipreste, manjerona, todos esses óleos contribuem aí no momento do parto para facilitar, né? Então, eu não utilizo eles durante a gestação, de forma alguma, nem por inalação, nem por aplicação uso tópico. Tá? Então, eles são retirados aí da listinha de óleos possíveis. Existem muitos óleos possíveis de serem utilizados. A gente pode pensar na clássica lavanda, eu vou pensar na camomila romana, todos os óleos essenciais cítricos, cuidando apenas com a fotossensibilização. Tem o óleo essencial de patchouli, eu posso utilizar o óleo essencial de cedro, olíbano. É sempre interessante, antes de usar o óleo essencial, verificar a contraindicação dele. No site da Harmonia, a gente sempre coloca, olha, se você tá olhando lá na loja virtual, o óleo essencial vai ter abaixo as precauções. Se tem gestante escrito em precauções, é porque ele não é recomendado. Então, se não está escrito gestantes na precaução, é porque ele é um óleo seguro, tranquilo. Então, é sempre importante, antes de usar, confere, né? Porque aqui é só um apanhado geral, não vou trazer detalhes, mas a gente já tem essa, vamos dizer assim, essa orientação, esse norte para seguir antes de utilizar os óleos essenciais com gestantes, que é maravilhoso, é uma alternativa natural que pode facilitar muito a vida de uma gestante, mas precisa ser usado com cautela, com segurança, com tranquilidade, né, com informação. Deixa eu ver aqui se vocês fizeram mais alguma pergunta. Produção de leite, obrigada, Mona Lisa, colocou aqui sobre produção de leite, eu não tinha visto a pergunta, Mona Lisa arrasou, aromaterapeuta maravilhosa, trazendo aqui comentários e indicações. Para aumentar a produção de leite, a gente pode pensar no óleo essencial de lemongrass, o capim-limão, tem o óleo de erva doce também, ele é galactagogo, mas eu não utilizo porque ele também é ligeiramente laxativo, então ele acaba trazendo um efeito colateral que eu não acho interessante. Mas o lemongrass não provoca isso, então eu prefiro o lemongrass. E você pode utilizar por inalação ou diluindo num creme, utilizando como um creme pós-banho, mas por inalação ele é o suficiente, tá? No difusor pessoal, coloca uma gotinha, é ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de aromaterapia para gestação. Perda de memória, a Márcia está perguntando na gestação. A gente pode pensar, Márcia, em óleos que vão estimular a concentração, como o melaleuca, o titri, que tem o terpinem 4-ol, que é um componente que ajuda na concentração. Poderia pensar em alecrim, os típicos, né, de concentração, alecrim, hortelã, eucalipto glóbulos, poderia, mas eles não são tão interessantes, eles têm as suas contraindicações para gestantes. Então eu vou pensar em óleos seguros, né? Titri seria legal, o óleo essencial de louro pode ser utilizado, que mais? O limão Tahiti também, que vai ajudar na memória, vai ajudar na concentração e vai ajudar na imunidade. Então seriam esses, por inalação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Falei vários temas, hein? Acho que foi. Deixa eu ver aqui. Amanda, me ajuda. Estou usando óleo essencial de Lang Lang no difusor. Faz 4 dias. Estou com muito enjoo após me alimentar normal. Amanda, se tu tá na gestação e tu tá sentindo enjoo, tem que identificar, né? O que é da gestação, o que é o enjoo do óleo essencial. Então, importante buscar aqui, nesse caso, uma orientação de profissional para te acompanhar, contribuir aí no teu trabalho, na tua jornada terapêutica, porque podem ter os sintomas da gestação quanto dos óleos essenciais, tá? Então, acredito que é isso. Vi aqui algumas outras perguntas, mas como o tema é aromaterapia para gestação, eu vou me manter nesses temas, nas próximas lives, quando são também os temas que vocês estão colocando aqui de perguntas, aí eu vou auxiliando, tá bom?
Quem não assistiu a live sobre dúvidas gerais de como utilizar os óleos essenciais, confere lá no YouTube. Teve a live sobre aliviar as dores, que também está disponível no YouTube. A terceira live, que foi aromaterapia para mulheres, endometriose, cólica menstrual, entre outros temas, está disponível no IGTV, aqui no Instagram. Então, vocês conseguem assistir as lives que aconteceram anteriormente. E essa também vai para o IGTV. Tá certo? Então, se vocês precisarem de algum óleo essencial, tirar alguma dúvida, vocês podem encontrar várias informações no site da Harmonia Aromaterapia, harmoniaromaterapia.com.br. Se vocês precisarem de algum óleo essencial, lembrem-se que até o finalzinho desse mês tem o cupom Harmonie 12 anos, que vocês podem aproveitar. Além das promoções de aniversário da Harmonie, você consegue ainda 10% de desconto. A Marcela tá perguntando de algum curso de aromaterapia para gestantes. Tem a Ana aqui da Fava Tonka, que ministra, que é bem especial para gestantes e para profissionais da saúde, que atendem as gestantes e para poder entender bem da aromaterapia, as precauções de forma bem aprofundada. Então, vale Fava Tonka, se você estiver online ainda, coloca aqui seu arrobinha para o pessoal seguir. E se você quiser saber de algum curso da Harmonie, atualmente a gente tem disponível de psicoaromaterapia, que começa agora em junho. Psicoaromaterapia nível 1, onde a gente vai liberar várias emoções, liberar medo, raiva, angústia. É um módulo assim de limpeza geral, liberação geral de emoções que estão trazendo peso, estresse, às vezes ficar linkado muito ao passado. O módulo 2 de psicoaromaterapia, que eu tô vendo tem gente que já fez o 1, que tá aguardando o 2 estar aqui comigo online. O Psico 2 vai começar em julho, e formação em aromaterapia finaliza as inscrições que podem ser feitas posterior ao início, agora no final do mês. Então, formação em aromaterapia está disponível, a formação profissional, formação pessoal está disponível também, psicoaromaterapia, as inscrições estão abertas para iniciar agora em junho, e cosmetologia que vai abrir as inscrições agora semana que vem para quem deseja participar também na versão, todos online, né? Então, Fava Tonka colocou aqui, favatonka.aromaterapia. Eu vou falar, porque eu sei que depois quando eu passar para o IGTV vai perder as mensagens de vocês, né? Então, favatonka.aromaterapia é o contato para quem quer de cursos de aromaterapia para gestantes, tá bom? Beijo grande para todo mundo, viu? Begina tá aqui, então nos vemos no Psico 2, com certeza vai abrir as inscrições de Psico 2 agora, semana que vem, tá? Então já pode se organizar e te preparar, que julho vamos para o nível 2. Gente, um beijo grande, até a próxima live, foi bom estar aqui com vocês, trocar informação, espero que essas informações sejam úteis no dia a dia de cada um, profissional ou pessoal. Beijo grande, qualquer dúvida depois escreve nos comentários também.